Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e no vídeo de hoje a gente encerra a nossa pequena série sobre os hinos homéricos, com o hino longo a Hermes, o hino homérico número 4, que é um texto mais leve e bem-humorado em comparação com os textos anteriores dessa série. E lembrando que para quem quiser assistir os vídeos anteriores dessa série, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist dos hinos homéricos. Gostaria também de aproveitar esse momento para agradecer à editora Unesp pelo envio dos hinos homéricos que a gente leu então nessa edição maravilhosa e que é uma das mais completas em língua portuguesa. Esse texto começa com o Rapsodo invocando as musas para contar sobre Hermes, o filho de Zeus, com a ninfa Maia, que foi concebido às escondidas enquanto Hera dormia, e Zeus, o marido de Hera, traía a esposa com a ninfa Maia, e essas traições de Zeus são muito comuns na literatura grega, e muitos até brincam que sem ela, metade das histórias da mitologia grega nem mesmo existiriam. E a partir dessa união entre Zeus e Maia, nasce Hermes tempos depois, que é descrito aqui nesse texto como uma divindade muito esperta, um deus ladrão, malandro e também bastante trapaceiro. Hermes nasceu de manhã e de tão esperto, ao meio-dia ele já tocava cítara, e no fim da tarde já roubou o rebanho do meio-irmão, o deus Apolo. E nesse trecho inicial a gente já percebe que esse vai ser um texto com um tom mais leve e bem-humorado, um tom cômico, que se intensifica ainda mais quando a gente imagina um bebê fazendo todas essas malandragens, principalmente roubar um rebanho inteiro mesmo sendo um bebê. E logo que nasceu, Hermes não ficou muito tempo no colo da mãe, a ninfa Maia. Ele logo pula do colo e encontra uma tartaruga, que ele diz que vai transformar em um belo cantor. O que é uma ironia, porque as tartarugas são animais muito silenciosos, mas o que ele faz, na verdade, é usar o casco dessa tartaruga para construir a cítara. E tá aí justamente a ironia. Ele diz uma coisa, que vai transformar a tartaruga em um cantor, mas faz outra, mostrando então esse caráter de trapaça, de malandragem dessa divindade. E com essa cítara de casco de tartaruga feita, Hermes toca as primeiras notas, acha o som excelente e canta acompanhado da cítara, improvisando, mas logo ele fica com fome de carne e parte para roubar o gado do meio-irmão, o deus Apolo. Hermes escolhe 50 animais do rebanho e rouba esses animais. Mas muito esperto, ele faz esses animais andarem de ré para inverter as pegadas. E assim, quando Apolo descobrisse, ele ficaria confuso com as pegadas invertidas e iria para o lado contrário. E com esse trecho das pegadas invertidas, é praticamente impossível não lembrar do Curupira da mitologia tupi-guarani, que tem os pés invertidos justamente para inverter as pegadas e com isso confundir os caçadores na floresta. E Hermes, muito esperto, além de inverter as pegadas do gado, também coloca as pegadas dele no sentido oposto a essas pegadas invertidas do gado. Ou seja, ele coloca as pegadas do gado apontando para esse sentido e as dele para esse sentido, para simular que ele não tinha nada a ver com aquilo, e depois de um trecho caminhando, joga fora as próprias sandálias e faz outras para que as pegadas não coincidissem, e mais uma vez, para simular que ele não tinha absolutamente nada a ver com aquele roubo. Mas Hermes é visto por um velhinho que estava passando pela região, e é claro que um bebê transportando 50 animais andando de ré não é algo que se vê todo dia, e claro que também não deixa de chamar a atenção, e o velhinho fica muito curioso olhando para aquela cena tão absurda, e Hermes vai até o velhinho e pede o silêncio dele, para que o velhinho não contasse para absolutamente ninguém que ele tinha visto ou ele passando por ali. Hermes segue roubando o gado, passando por várias regiões, e vem à noite e ele continua conduzindo o rebanho pelo início da manhã, atravessa com o rebanho o rio Alfeu e coloca esses bois em uma gruta, uma caverna, que serve de estábulo e então alimenta os animais. E depois Hermes faz fogo com a fricção de gravetos,
E segundo a mitologia grega, teria sido ele quem teria inventado essa técnica de fazer fogo por fricção. Hermes então escolhe 2 animais para o abate, pica as carnes desses animais e também estende as peles em uma rocha. E embora Hermes fosse imortal, ele sentia uma vontade imensa de comer aquela carne assada, principalmente por conta do cheiro, mas mesmo assim ele resiste e não consome então a carne assada, que na verdade ele guarda na caverna que ele estava usando como estábulo. Ele guarda essa carne assada como um troféu do roubo, um troféu de que ele conseguiu roubar, enganar o irmão mais velho. E existe nessa travessura de Hermes uma grande vontade de chamar a atenção do irmão e também do pai, como a gente vai descobrir mais adiante. Depois disso, Hermes vai até a casa da mãe, a ninfa Maia, e entra sorrateiramente, tentando não ser visto pela mãe, mas ele acaba sendo visto pela mãe, que fica irritadíssima com o sumiço do filho, faz várias perguntas para Hermes, e essas perguntas acabam nos fazendo rir, porque embora esse seja um texto com quase 3.000 anos, as perguntas que a mãe de Hermes faz são muito parecidas com as perguntas que nós ouvimos das nossas figuras maternas, sejam elas biológicas ou não, dando um tom cômico, porque apesar de uma grande passagem de tempo, as preocupações e as perguntas das mães continuam basicamente as mesmas, e todo mundo já ouviu algum tipo de pergunta parecida ou uma variação dessas perguntas, principalmente na infância e na adolescência. Maia pergunta onde que Hermes foi, por que ele chegou tão tarde da noite, vestido daquele jeito, com quem ele estava, e diz que ele seria um grande malandro se continuasse se comportando daquele jeito. Hermes se faz de desentendido, pede para a mãe ser mais branda com ele, afinal ele não tinha feito nada e era só um bebezinho de coração puro e inocente, o que é muito engraçado, porque esse bebezinho acabou de roubar cabeças de gado e matar 2 animais, o que é muito contrastante com a situação de um bebê, que obviamente não tem força para isso. Claro, dá um tom bem cômico para essa narrativa quando a gente imagina essas cenas do bebê roubando, mas logo o Hermes vê que não tinha mais como mentir e admite sim que ele estava por aí aprontando, mas se justifica dizendo que ele e a mãe não estavam vivendo no Olimpo junto com as outras divindades, e sim em um local bastante desconfortável, e ele queria mudar essa situação e trazer sustento para casa. E já que o pai não ajudava, ele traria esse sustento sozinho e seria o chefe dos ladrões e dos malandros. Então essas malandragens, essas malcriações de Hermes não são arbitrárias, elas têm sim um motivo, e esse motivo é o abandono paterno. Então, com essa questão do abandono paterno, a gente percebe que apesar desse texto ter um tom mais leve e divertido, colocando Hermes em situações cômicas para um bebê, apesar de tudo isso, ele tem sim um componente dramático, que é a questão do abandono paterno, que, claro, apesar do tom humorístico do texto, o abandono paterno não tem graça nenhuma e é uma questão muito séria e que continua acontecendo até os dias de hoje, infelizmente. E nesse meio tempo, quem já deu falta do gado foi o meio-irmão de Hermes, o deus Apolo, que sai para procurar esses animais e no caminho encontra o velhinho, para quem Hermes pediu silêncio, e vai conversar com esse velhinho, pedindo se ele tinha visto alguma coisa, e o velhinho conta que tinha visto uma cena bem esquisita, que era um bebê conduzindo aquele gado de ré e em zigue-zague. E depois de ouvir o relato desse velhinho, Apolo olha para o céu e vê uma ave, e através do voo dessa ave, ele adivinha que o responsável pelo roubo do gado tinha sido o novo filho de Zeus. E embora essa adivinhação através do voo das aves possa parecer um pouco estranha para nós, ela é bem comum na literatura grega e aparece em várias e várias obras. Apolo então olha para as pegadas e, como o velhinho disse que o gado estava andando ao contrário, de ré, Apolo percebe que tinha caído na armadilha e estava se afastando cada vez mais do lugar para onde o gado realmente tinha ido.
Apolo então se apressa e vai até a casa de Maia, e quando Hermes percebe a aproximação de Apolo furioso, ele deita no berço e finge que estava dormindo, mas na verdade não estava dormindo, ele estava muitíssimo bem acordado e tentando se esquivar da culpa de ter roubado os bois e ter sido descoberto pelo irmão. E quando Apolo questiona Hermes sobre o sumiço do gado, Hermes mais uma vez responde dissimulado, dizendo que ele não sabia absolutamente de nada, e como o Apolo podia ver, ele era só um bebê que não tinha força, não tinha estrutura física para roubar gado, e a única coisa que ele queria saber da vida era ficar no berço, ter as fraldas limpas e mamar no peito da mãe. E Hermes ainda completa, dizendo que se as outras divindades descobrissem aquela acusação feita por Apolo, achariam tudo ridículo e iriam rir da cara de Apolo. Afinal, Hermes era só um bebê nascido ontem, ainda tinha os pés molinhos de criança, e se oferece para jurar em nome de Zeus que ele não sabia de nada e estava dizendo a verdade, e ainda faz caretas de tédio, bocejando como quem estava achando aquela conversa algo extremamente chato. Apolo então abre um sorriso e diz que Hermes era um malandrinho que ainda roubaria muito gado durante a vida e ergue o irmão no colo, só que ele pega Hermes com um pouquinho de força e Hermes acaba soltando um peidinho, ou de uma maneira mais elegante, como está colocado no texto, ele libera então um flato e fica bastante constrangido com isso e finge espirrar para mascarar essa situação em uma das cenas mais cômicas desse texto. Mas Apolo, diferente de mim, não acha nenhuma graça nessa situação. Isso porque o espirro era considerado um presságio entre os gregos, uma confissão de culpa, e diz que ele encontraria o gado roubado com ou sem a colaboração de Hermes. Apolo então pega Hermes no colo e leva ele até o Olimpo diante de Zeus, que era pai dos dois, e conta tudo o que aconteceu, dando uma espécie de resumo de tudo o que a gente acompanhou no hino até agora. E enquanto isso, Hermes se defendia segurando a fralda na mão, o que dá um tom bem cômico para essa narrativa, afinal a gente tem um bebê se defendendo de um roubo com a fralda na mão, uma situação bastante absurda e que fica bastante cômica. Zeus acha graça e ri muito de toda a situação, que era realmente muito cômica. Afinal, diante dele tinha um adulto acusando um bebê de ter roubado gado com muita inteligência, e esse bebê de fralda se defendia. E então Zeus, para apaziguar os filhos, pede que fossem feitas buscas ao gado e pede carinhosamente a sinceridade de Hermes. Hermes e Apolo vão então até a gruta em que Hermes tinha escondido o rebanho e finalmente Apolo consegue então reencontrar os seus bois, mas percebe peles estendidas em uma pedra e fica se questionando como que um bebê tinha conseguido matar dois animais daquele tamanho, picar, arrancar as carnes e fica se imaginando a força que Hermes teria no futuro quando ele crescesse, já que quando bebê ele já fazia essas coisas absolutamente incríveis. E no trecho seguinte, Apolo pega ramos de um arbusto e amarra alguma coisa, mas essa parte do texto está fragmentada, ela não conseguiu chegar inteira até os nossos dias e a gente não sabe exatamente o que foi que Apolo amarrou, se ele amarrou o irmão ou se ele amarrou o rebanho, deixando esse trecho então um pouco confuso por conta da fragmentação. Hermes então pega a cítara de tartaruga que ele criou e começa a tocar uma música para acalmar Apolo, que fica bastante admirado com as habilidades do irmão, que era forte, roubava gado e conseguia tocar músicas muito bonitas. E então Apolo diz para Hermes que eles acabariam se dando bem, acabariam virando amigos, apesar de terem começado mal essa relação de irmãos. Hermes então oferece a cítara para Apolo, e Apolo, em retribuição, dá o gado para Hermes, colocando o chicote nas mãos de Hermes, e a cítara acaba virando um símbolo de amizade entre os dois, que logo voltam para o Olimpo e deixam Zeus muito feliz de ver que tinha nascido uma amizade entre os irmãos. E depois disso, Apolo e Zeus fazem de Hermes a divindade encarregada de cuidar das trocas entre os seres humanos, ou seja, do comércio.
E é por isso que os cursos ligados ao comércio, como a contabilidade, têm como símbolo o caduceu de Hermes, que é o grande símbolo dessa divindade que Apolo dá para Hermes nos versos seguintes, pedindo para o pequeno Hermes não roubar mais. Mas mesmo ganhando todos esses presentes, Hermes quer mais uma coisa e pede para que Apolo dividisse com ele a habilidade de adivinhação. Isso porque Apolo é a divindade associada à adivinhação, tanto que é dele o famoso oráculo de Delfos, que tem um papel muito importante na apologia de Sócrates, de Platão, e também na peça Édipo Rei, de Sófocles. Mas Apolo não divide a adivinhação com Hermes. Isso porque ele tinha um trato com Zeus, de que ele não faria isso, ele não dividiria a adivinhação com outras divindades, porque existia o risco dessas divindades quererem adivinhar o pensamento de Zeus e com isso se anteciparem às ações de Zeus, especialmente Hermes, que como a gente acompanhou é um malandrinho, então Hermes não ganha essa habilidade de adivinhação. E essa ideia de tentar ler os próximos movimentos de Zeus aparece também nas Argonáuticas do Apolônio de Rhodes, no canto 2, quando é contada a história do adivinho Fineu, que revela os planos da mente de Zeus e por isso é punido, sendo sempre atormentado por um grupo de arpias que impediam Fineu de se alimentar. Mas mesmo não ganhando a habilidade da adivinhação, Apolo dá outra função para Hermes. Ele seria o condutor das almas dos mortos no submundo, o Hades. Depois disso, o texto encerra contando que Hermes foi viver no Olimpo junto com as outras divindades. Ou seja, ele conseguiu o que ele queria com esse chamamento de atenção, com essas travessuras, que era ser reconhecido pelo pai e pelo irmão, e então o texto acaba dizendo de uma maneira humorística e leve que Hermes era uma divindade de pouca serventia e que até hoje continuava pregando peças nos seres humanos, e então o Rapsodo faz uma saudação a Hermes e o hino termina. Esse é um texto muito interessante, que tem um tom mais leve e menos dramático, e que nos permite ter um vislumbre sobre o humor e a ironia na Grécia Antiga, através da figura desse bebê que é forte, mentiroso e malandro, e que é colocado em situações absurdas. E são justamente esses absurdos que trazem esse tom mais cômico para esse texto. Esse então foi o nosso vídeo de hoje, com o hino longo a Hermes, que encerra a nossa série sobre os hinos homéricos. Gostaria muito de agradecer a companhia de vocês que me assistem e também, claro, agradecer à editora Unesp, que foi quem me enviou essa edição tão completa dos hinos homéricos. Por hoje então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.